Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BPFF11, o Fundo de Fundos da Brasil Plural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Esse aqui é o último relatório gerencial do Brasil Plural, Fundo de Fundos. Ele é um fundo de fundos já bem antigo, então ele tem um histórico bacana para a gente fazer algumas comparações. Dá uma olhadinha na carteira dele. Embora ele seja um fundo antigo, né, ele desde 2013, ou seja, tem 11 anos, né, em abril ele fez 11 anos, ele tem um patrimônio líquido ainda pequeno, o patrimônio líquido é de 344 milhões, ele não cresceu muito, né. Então a gente vai ver algumas características aqui, né? Tem a taxa de administração e gestão de 0,40, tem também a taxa de performance. A taxa de gestão e administração ela é baixa, né, relativamente a outros fundos de fundos, e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que variar o IFIX. Então, se performar acima do IFIX, tem essa taxa de performance, e o gestor é a plural gestão de recursos. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, do que o gestor colocou aqui na carta para os cotistas. O CDI terminal tende a manter a remuneração atrativa dos fundos de recebíveis. Então, o que a gente estava esperando? A gente estava esperando uma queda da Selic maior. Parece que a Selic não vai poder cair tanto assim, né, por conta que os Estados Unidos ainda está com uma taxa de juros elevada e também, né, a gente tem uma pressão aqui na política interna, política fiscal, os gastos estão grandes, né, estão altos aqui por parte do governo. Então, as pessoas, os analistas e os economistas, eles esperam uma taxa de juros maior do que era anteriormente prevista, né, a terminal do juros, o CDI. Então, o que o gestor falou aqui? Dessa forma, né, os ativos do portfólio têm 50% de fio de tijolo e 45% de papel. Então, ele vai estar bem posicionado e deve manter boa performance. Porque quando você está baixando a taxa de juros, os fios de tijolo ele tende a subir, né? Então, a gente teve uma alta forte nos fios de tijolo de um tempo atrás, e quando você vai reduzindo bastante essa taxa de juros, vai chegar um momento, né, que tanto o IPCA, né, que é a inflação, quanto a Selic vão estar mais baixos e os rendimentos do FII de papel vai estar mais baixo. Então, o fundo de tijolo performou melhor. Se você não abaixa muito a taxa de juros, né, então os fundos de papel que são indexados ali tanto ao CDI, né, quanto à inflação, eles tendem, né, principalmente o CDI deve ficar com uma rentabilidade maior. Se começa a baixar mais a taxa de juros, né, e pressionar a inflação, aí os FIIs de papel que são indexados à inflação tendem a distribuir maior rendimento e performar melhor, né? Então é tudo uma questão de balanceamento. Ninguém sabe o que vai acontecer para frente, mas a gente se prepara para os dois cenários. E é isso aqui que o gestor está fazendo aqui no fundo, né? Então o fundo dele está alocado em 48, fundo imobiliário, 94% do capital do fundo, né? Distribuiu 62 por cota, então é uma distribuição mais ou menos recorrente aqui do fundo, esse 62. Tem um dividend yield anualizado aí de 10,91, né? 104% do CDI no mês. CDI bruto, né? O CDI você tem que descontar pelo menos 15%. Se você for levar o CDI até um ano, né, seria 20% de imposto. Então, o CDI de 10, você teria líquido para você na faixa de 8. Então, esses 10% aqui, 10,91, quase 11 aí de rentabilidade, está bem acima aí do que seria, né, a Selic livre de imposto. E qual foi o retorno, né, do BPFF vezes o IFIX? E aí a gente vê uma coisa que é interessante. Embora você tenha uma taxa, né, de administração, gestão performance, que deveria diminuir ali o resultado do fundo, porque é difícil você fazer uma arbitragem no mercado que tem, né, mais ou menos o preço justo ali dos ativos, ele performou, né, bem em linha aqui com o IFIX. Em alguns momentos de alta, você consegue ver ele descolando. Então, nessa parte aqui da curva, né, esse início aqui da curva, você vê que a linha azul escura e azul claro estão bem em cima uma da outra. A performance foi bem parecida. Quando você teve o mercado, esse aqui era o mercado de lado, né, depois da crise de 2013, 2014, 2015, quando você teve essa parte dessa alta aqui, ó, num momento de alta, aí o fundo de fundos ele performa melhor, né, normalmente melhor do que o IFIX, porque ele faz vários ganhos de capital, ele gira a carteira e você consegue fazer vários ganhos de capital, então você acaba tendo uma performance melhor. Nas quedas, né, ele tende a cair um pouco mais, então você vê essa parte aqui da curva aqui, ele ficou um pouco abaixo aqui do IFIX, né, e depois, agora que o momento está digamos assim, voltou a taxa de juros em queda e o momento está em alta de novo, ele está performando de igual para um pouquinho melhor aí com o IFIX, tá? Então essa é a dinâmica aí que a gente tem para os FOFs. A distribuição de rendimento deles
bem linearizado aqui, 62 centavos por cota ao longo do último ano inteiro. E a gente vê que é bem próximo do que é o rendimento dos próprios fundos imobiliários que estão lá dentro mesmo. E aí a gente tem, quando você vai dar uma olhadinha aqui, ó, o preço da cota no secundário está 70,40 e o valor patrimonial é 76. O valor patrimonial é o valor de todos os fundos imobiliários, de todos os FIIs que estão dentro do portfólio. Então tem um desconto aqui de 8%, né? Então PVP de 0,92 e o desconto de 8%. Então, quando a gente for fazer as contas lá, você vai ver que esse 8% é mais ou menos a despesa do fundo, né? Está em torno de 7,5% da receita, né? Então, você comprando 8% mais barato, né, você consegue mais ou menos compensar essa receita que o fundo tem, as despesas que ele tem, que é em torno de 7,5% da receita. Então, tem os rendimentos distribuídos, está bem em linha, né, com o que os fundos que estão lá dentro distribuem, só que quando você tem um desconto na cota, né, então a rentabilidade tende a ser um pouquinho mais alta. Aí você tira a taxa as taxas do fundo, aí você tem mais ou menos, né, uma igualdade. Aí os demonstrativos do resultado, que é onde a gente pode ver essas contas, né, no semestre aqui, o resultado aí foi de 15 milhões e 1 milhão e 100 de despesa. Se você fizer esse 1 milhão e 100 aqui dividido pelos 15 milhões, vai dar aproximadamente uns 7,5%. É mais ou menos, né, uma curiosidade, né, essa despesa total de despesa do fundo é mais ou menos parecido com o desconto que ele tem no mercado secundário hoje. E como é que foi a composição das receitas, né? A gente vê aqui que a parte de fundos, né, os fundos mesmo, fundos imobiliários, 93% da receita. Os CRIs tem 0,55 aqui da receita. O restante é aplicação financeira, esse 5,43. O ganho de capital, né, ele foi bem pequeno, né, aqui no ano, né? Então teve um ganho de capital pequeno porque questão de crise, a bolsa em queda, o IFIX em queda, você acaba não conseguindo vender nada com lucro, né? Então o resultado que você distribui é quase todo do rendimento que os fundos imobiliários entregam. Ainda assim conseguiu fazer lucro aí, um pouco de lucro a cada mês. Tá? Aí a gente vê aqui a visão geral da carteira. Então, a visão geral da carteira do fundo, ele é mais conservador. Você pega as maiores posições aqui, são fundos já bastante reconhecidos aqui no mercado, né? O Canip, o KNCR, São de Papel, BTLG, Logística da BTG, HGRU, CISPLG, HGCR, Visco, né? São fundos já bastante conhecidos. E como é que está a divisão da carteira por segmento? Então, 47,6%, quase metade da carteira aqui em recebíveis, né? Em papel, o restante em tijolo, né? Logística, segunda posição maior, que é um setor que acaba entregando um dividendo mais recorrente. Aí depois a gente tem aqui os shoppings, né? Tem a parte de crescimento também de receita, porque ele participa dos lucros dos lojistas. A gente tem aqui as lajes corporativas com 13% e renda urbana com 6%. A renda urbana tem menos FIIs, né, dessa área aí, então eles acabam não concentrando muito por fundo imobiliário. E como é que está a carteira de FII logística aqui, né, os ativos? Então, são nomes já conhecidos também, a BTLG, XPLG, TRBL, VILG, Bresco e HGLG, né? Essas são as carteiras do fundo, né, nesse setor de logística aqui no dia de hoje. A maioria aqui é concentração por estado, 90%, né, dos ativos aqui do portfólio está concentrado em São Paulo. Nos FIIs de recebíveis, os principais ativos aqui do fundo, o Canip, o KNCR, HGCR também são fundos aí que bastante conhecidos, o BTCI, que é da BTG, RBRR, o CVBI, que é o fundo de papel da VBI. Então a gente tem também uma carteira concentrada em ativos já bastante conhecidos aí pelo mercado. Aí a gente vê as garantias de exposição por indexadores, né? Então, a gente tem a maioria aqui indexado a IPCA. E a carteira de shopping centers, né, a gente vê aqui a carteira de shopping centers, o VISC, né, a maior posição. Aí esse SPAF aqui ele é um fundo bem específico aqui, que é desenvolvimento de shopping center, né, que só tem um cotista, tem a segunda maior posição do fundo, XPML e a GBS. Então, essas são as maiores posições que ele tem também na carteira de shopping. E também a exposição para o estado, a maioria é o estado de São Paulo. Então, a maioria dos ativos realmente presentes no estado de São Paulo. Laje corporativa, então, o BRZR, o RCRB são dois que têm um grande desconto em frente ao valor patrimonial. HGRI e JSRS. Esses fundos aqui, né, lajes corporativas, eles estão apanhando bastante o mercado. Não conseguiram se recuperar completamente, tem uma vacância elevada, né, ainda vai demorar um pouco para se recuperar no setor, né, mas aí é um dos setores importantes aqui da Bolsa a ser investido. E a exposição para o Estado, né, principalmente a parte de laje corporativa, 72%. E renda urbana ele está bem concentrado, porque tem poucos ativos em renda urbana, né, então
75% da carteira de renda urbana está no HGRU, mas tem posição também aqui no ALZR e no RBED. Posição por estado, no estado aqui de São Paulo, 98% dos ativos aí de renda urbana que ele investe. Eu fiz um comparador aqui, né, para puxar aqui desse período que o ativo ele existe, né, desde 2013, né, puxando aqui com o CDI. Então a gente pega só o retorno total, né, ele superou um pouquinho aqui o IFIX, então está 128 a 112, né, o BPFR deu 128 nesse período, o IFIX é 112. Vamos perder o CDI, né, o CDI bruto aqui do 168, descontando aí uns 15%, né, vai dar aí menos 24, ainda assim fica maior. E o que acontece nesse período aqui, né? Por que o CDI ele ganha nesses períodos aqui? Então, toda vez que você tem um período de crise na Bolsa, as cotas elas ficam bem abaixo. Então, esse período aqui, 2013, 2014, 2015, você teve a renda variável de uma forma geral bem amassada, né, nesses momentos de crise, foi o melhor momento para você comprar os ativos. Né? Então, todo momento de crise, ele é um momento bom para você comprar o ativo. A partir de 2016 teve uma recuperação forte que veio até antes da pandemia, até 2020. Então os fundos aqui saíram aqui, ó, de menos 15 até 150. Então 150 com 15 é 170%. Então em um pouco mais aí de 3 anos, 4 anos, ele deu um retorno de 170%. Né? Bateu aqui fácil aqui o CDI do período. Aí veio a pandemia, né, caiu abaixo aqui do CDI de novo. E aí teve essa lateralização, né, durante bastante tempo aí da crise da pandemia, e agora, devagarzinho, está querendo subir aqui nesse final. Então, com a redução do CDI, né, o nível da curva deve voltar um pouquinho, né, essa inclinação que está mais forte deve voltar. E os fundos, né, o fundo imobiliário deve ir passando aqui também, né, se ocorrer, né, essa recuperação dessa crise nossa que já se estende aí há um bom tempo. Né? Então, investir em renda variável é isso, né? Você aproveitar esses momentos de crise, né? E o Brasil está sempre em crise, né? Então a gente tem sempre muito boas oportunidades de investimento. Né? O CDI, ele é um CDI elevado, então a gente tem um juro real extremamente elevado, acima de 6% ao ano, a gente tem hoje uma inflação projetada, né, em menos de 4%, e a gente tem um CDI de 10%. Então 10 menos 4 dá 6, então dá um juro real acima de 6. Em lugar nenhum no mundo é muito difícil você conseguir isso. Então, você consegue um fundo imobiliário superando, né, esses 6 aí acima da inflação também, uma rentabilidade muito boa para ativos que têm um risco menor, né, do que o de bolsa de valores, por exemplo, que tem 3 vezes mais volatilidade do que o IFIX. Né? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já conheci esse fundo? Investe nele? O que você acha desses setores? Você aproveita, né, todos esses setores? Você diversifica esses 5 principais setores da Bolsa? Esse é o comentário que eu gostaria de saber. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.